Amém? Glórias ao Senhor. Deus tem nos chamado esse ano de 2025, em Efésios capítulo 5, versículo 16. Remindo os tempos por quantos dias são maus. Remir os tempos, utilizar, fazer o melhor uso da oportunidade, do tempo que você tem, pois os dias são maus. E isso é algo muito importante para nós, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia no livro de Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Se alguém encontrar, por favor, leia. Provérbios 13, 20. Amém, Flávio. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados à sabedoria. Você precisa ser um homem, uma mulher sábia. E a palavra do Senhor está dizendo que para que você se torne sábio, ou para que você cresça na sua sabedoria, você precisa andar com sábios. É interessante. Olha só o que está dizendo. Ande com o sábio e você será? Ande com o tolo e você será? Não será tolo, você será destruído. A tolice, ela vai te levar à destruição. Então, eu e você precisamos, como filhos de Deus, precisamos entender que nós fomos chamados para a sabedoria. Fomos chamados para ser filhos da sabedoria. O Senhor Jesus fala isso em Mateus. Os filhos da sabedoria são conhecidos por ela. E nessa sabedoria, nesse chamado, nesse incentivo, eu vou colocar dessa forma, eu e você, somos impulsionados pela palavra de Deus a sermos homens e mulheres sábios. Queria que você virasse para o seu vizinho nesse momento e dissesse a ele: ande com o sábio, e você será sábio. Diga isso, ande com o sábio e você será sábio. Mais uma vez, diga para ele: ande com o tolo e você será destruído. Amém, Bruno? Ande com os sábios e você será sábio. Mas se você escolher o tolo, você será destruído. Não existe outra opção. O resultado da tolice, o resultado das nossas escolhas vai determinar a nossa vida ou morte. Se andarmos como sábios, nós seremos sábios. Mas se nós escolhermos a tolice, nós seremos destruídos. Amém? Aleluia! E o que eu queria falar com você nessa noite em relação a isso, nessa sabedoria, é aquilo que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. O Senhor, há um certo tempo, tem falado comigo nessa palavra, e isso tem mexido o coração. Porque, queridos, querendo ou não, o tempo vai passando. O tempo vai passando e a gente vai sentindo isso. Conversando com o pastor Tiago, ele falou: cara, quantos anos você tem? Aí eu falei: 52. Égua já? Eu disse: já são 5,2. Não é? Pareceu que foi ontem, mas é isso mesmo. E o tempo passa, e se nós não entendemos as coisas divinas de Deus, as coisas do reino, nós vamos perder o nosso tempo, nós vamos estragar a nossa vida, nós vamos estragar os nossos anos de vida. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é do ligeiro o prêmio. Nem todo aquele que corre muito quer dizer que vai ganhar. Amém? Não é também do valente a vitória. Não é porque você parece com o Fernandão que vai dizer que você vai ganhar a briga. Você pode ser grande como ele, mas Eclesiastes está dizendo que não é assim, não. Você pode até ser marrudo ali como Augusto, mas
Isso nem sempre te garante a vitória. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, essa versão aqui está dizendo: tudo depende do tempo e do acaso. A minha versão diz: tudo depende, mas há um tempo e uma oportunidade. Depende de tempo e da oportunidade. E existem duas coisas que eu e você nós precisamos entender. Eu e você nós recebemos tempo. Nós temos um tempo de vida. E dentro desse tempo de vida, eu e você nós recebemos oportunidades. Oportunidades. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, ele começou a ministrar no meu coração sobre as oportunidades de Deus para mim e para você. Deus tem dado a mim e a você um tempo. E dentro desse tempo, Ele tem dado a você oportunidades. E eu comecei a entristecer o coração porque a pergunta que veio para mim é: será que eu tenho reconhecido o tempo e as oportunidades de Deus para a minha vida? Será que você tem reconhecido o tempo, você tem sido capaz de discernir o tempo e as oportunidades de Deus para você? Me ajude aí. Nós temos aquele dizer que diz: há 3 coisas que não voltam. Você lembra? A palavra liberada, ela não volta atrás. A segunda, a flecha lançada, você não tem como trazer de volta. E a oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida. Não voltam atrás. E nessa noite eu gostaria de te estimular, se eu puder deixar com você essa inquietação que Ele me deixou no coração em relação ao tempo e as oportunidades de Deus para mim e para você. Porque eu e você não fomos chamados simplesmente para virmos todo sábado, todo domingo, sentarmos aqui, levantarmos as nossas mãos, adorarmos, cantarmos, louvarmos ao Senhor. Fazemos isso. Ouvir uma mensagem, sermos ministrados pela palavra de Deus, mas a nossa fé cristã não está baseada simplesmente nisso. E hoje, conversando, a verdade é que se nós não entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, a vida ela não tem sentido. A vida ela é muito fraca, ela é muito vazia, porque você vai nascer, a bandeira da Índia, ela está aqui atrás, olha, não sei se você consegue ver, ela está escondida. Eu não sei por que colocaram a bandeira da Argentina aqui. Maurício, com todo respeito, por favor, colocaram a bandeira da Argentina aqui e a da Índia lá no canto, né? Não sei se porque aqui tem mais bicolores do que... Pode ser, né? Gente que torce pelo Paysandu mais do que pelo Remo. Mas ali na bandeira da Índia, no centro dela, existe a roda da vida. Eles chamam da roda da vida. Eles chamam do karma. Você nasce, você segue um ciclo de vida, você morre, e eles creem na reencarnação. E fica nessa roda, nesse loop, nessa continuidade, a sua vida inteirinha, vivendo nesse karma, até que, no acaso, talvez você venha obter uma luz, você venha evoluir, e você venha chegar numa encarnação melhor, reencarnação melhor, que pode ser uma vaca, pode ser um rato, pode ser uma barata, né? Vai depender muito aí das suas obras. Mas para nós, queridos, nós sabemos que isso não é assim. Nós cremos que Deus nos chamou para a vida eterna. Nós cremos que Deus nos chamou com um propósito. E eu e você precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. A palavra profética para nós esse ano na igreja é aproveitar as oportunidades, remir o tempo, fazer bom uso dele, por quantos dias são maus. E eu queria incentivar você nessa noite a você fazer o melhor uso do seu tempo, da sua vida, porque se você não estiver fazendo o melhor uso do seu tempo, da sua vida, a sua vida ela vai passar e ela vai ser apenas um desperdício de tempo. Um desperdício de tempo. Amém?
Tempo e oportunidade acontecem para todos. Tempo e oportunidade acontecem para todos. Você jamais pode dizer que você não teve tempo e que você não teve uma chance. É impossível você chegar diante de Deus e dizer para Ele: Deus, o Senhor não me deu tempo, mas eu nunca tive uma chance. Não, a Bíblia diz o contrário, que eu e você, nós recebemos tempo e nós recebemos oportunidades. Cabe a mim e a você discernir esse tempo de Deus e ser capaz de compreender, de ver as oportunidades que Deus traz a mim e a você. Você tem visto o tempo de Deus? Tem chegado a você as oportunidades? Você tem sido capaz de discernir essas oportunidades? Isso é que nós precisamos perguntar a nós. Eu tenho usado meu tempo de uma forma correta? Eu tenho sido capaz de ver as oportunidades de Deus para mim? Amém? Eclesiastes 3:1, o que é que diz lá? Que você encontrou, pode ler, por favor. Tudo tem o seu, e tudo há um. Existe um tempo e existe um propósito. Você tem um tempo, você tem um propósito. Amém? Há um tempo para todas as oportunidades de Deus para a sua vida. Há um tempo para todas as oportunidades de Deus para nós. E nós precisamos, como homens sábios, como mulheres sábias, como filhos de Deus, nós precisamos discernir esse tempo e essa oportunidade. Porque um dia que passa, você não consegue voltar atrás. Você não consegue resgatar. Você não consegue voltar, não existe essa máquina. Você tem que só ir adiante. Ir adiante. E discernir o tempo e a oportunidade de Deus para você. Amém? Aleluia? Números capítulo 13, versículo 14, Números capítulo 13 e capítulo 14, fala sobre o povo de Israel. Quando Deus os tirou do Egito e em direção à terra prometida, a palavra de Deus diz que eles chegam na entrada da terra prometida, na entrada de Canaã, e Moisés envia os espias para espiar a terra, a fim de que eles começassem a tomar posse da terra. Aquele era o tempo de Deus para eles. Aquela era a oportunidade do propósito de Deus para eles. Mas o que é que aconteceu? Eles não entraram. Eles perderam o tempo e a oportunidade de Deus para toda aquela geração. Uma geração inteira foi destruída por causa da incredulidade. Porque eles não souberam discernir. Eles não foram sábios. Eles não souberam discernir o tempo e a oportunidade de Deus para a vida deles. Isso não pode acontecer comigo, com você. Isso não pode acontecer conosco. Nós, como igreja, como vinho novo, nós não podemos perder o tempo e as oportunidades de Deus. Nós precisamos discernir isso, a fim de que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Precisamos discernir o tempo e as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu queria deixar com você nessa noite 3 oportunidades que Deus nos dá. A primeira, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Amém. O que é que diz? Se você encontrou, você pode. Amém? Então diga comigo, fazer o bem. Fazer o bem. Primeiramente, aos da fé. Mas em segundo, a todos. A todos. O crente foi chamado para fazer o bem. Nós fomos salvos para fazer o bem. Efésios 2, capítulos 8 a 10,
No final de 10 ele diz que para fim de que façamos boas obras nas quais Cristo, Deus Pai, as preparou de antemão para nós. Então você foi chamado para ser um agente do bem. Ah, mas o mundo está cruel, não importa, tudo ao nosso redor parece mal. É aí que eu e você precisamos nos levantar e precisamos nos colocar diante da maldade, diante das trevas e mostrar a luz, executar, fazer o bem. Amém? Fazer o bem lá no Coreto, fazer o bem lá em Coraci, no projeto lá do Café com Pão, não é? Fazer o bem todo momento. Tivemos a oportunidade de fazer o bem na ação da Ribeirinha, fazer o bem, principalmente aqueles que não podem nos dar nada de volta. E aí nós seremos filhos e filhas de Deus. Amém? Você precisa discernir isso, ter a oportunidade de fazer o bem. Amém. Você é um fruto desse resultado do bem, né? Glória a Deus, né? Amém? Segundo, Efésios 5,16. Então faça o bem, diga comigo, fazer o bem. Primeiro aos da fé. E segundo a todos. Amém? A todos, querido. Não importa quem seja. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que diz: pregue o evangelho. E se for possível, se for necessário, fale. Pregue o evangelho. E se for necessário, você fala. Em outras palavras, viva o evangelho através das suas atitudes. E se precisar, se não tiver outro jeito, então você fala do evangelho. De outra forma, apenas viva ele. Efésios 5,16. Amém? Uma pergunta para você. Aonde você tem gasto o seu tempo? Pergunte para o seu vizinho. Vamos? Por favor. Irmã Rosa, pergunte para sua filha aí. Xavier, perguntar para essa moça bonita aqui. Aonde você tem gasto o seu tempo, minha irmã? Aonde você tem gasto o seu tempo? Você tem gasto o seu tempo construindo castelos de areia? Você tem gasto o seu tempo investindo em algo que não vai te dar retorno nenhum? Você está correndo em direção a uma rua sem saída, a um beco sem saída? Aonde você está gastando o seu tempo? Aonde você tem investido a sua vida? Num relacionamento que está errado, que está fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus? Você está gastando o seu tempo investindo simplesmente nos seus estudos, na sua formação, na sua empresa? Glória a Deus por isso. Mas cuidado, porque tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Não tem jeito. Pode fazer o que você quiser. Você pode ter 4 filhos, você vai casar os 4 filhos, você vai ver os seus netos, mas no final, você vai morrer. Não adianta. Você vai morrer. Nós vamos passar por essa desgraça, a menos que Jesus venha. E eu e a Rosane, nós oramos tantos por isso. Senhor, volte agora. Não nos deixe passar por ela. Não nos deixe viver isso. Mas de outra forma, para entrarmos na eternidade, a fé em Cristo Jesus, a morte é aonde você tem gasto o seu tempo. Você recebeu tempo e você tem tido oportunidades. Você não pode culpar ninguém por isso. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas é porque eu faço parte da... Como é aquele negócio? De cota. Eu tenho cota. Não existe isso. Diante de Deus, todo homem, toda mulher recebeu 2 bênçãos iguais. Não importa se você é pobre ou rico, se você faz parte do sistema de cotas ou não, se você é funcionário do governo ou não, se você é bicolor ou remista, não importa. Você recebeu tempo e oportunidade. De igual. Ele é justo.
Ele é justo. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Amém? Estamos correndo atrás do vento, correndo para um beco sem saída, trabalhando para construir castelo de areias. Nós precisamos sondar o nosso coração e nos perguntar: até onde você poderia ter alcançado e você ainda não alcançou? Até onde você já poderia ter ido e você ainda não foi? Até onde, ou aonde você está preso e que você ainda não conseguiu abrir essa porta para que você saia e você possa ver o tempo e a oportunidade de Deus para a sua vida? Você precisa ver isso. As coisas que eu e você poderíamos ter jogado para fora de nosso coração, o lixo que muitas vezes nós guardamos no nosso coração. Remir o tempo, fazer o melhor uso do nosso tempo, fazer o melhor uso da nossa vida, a fim de que nós alcancemos um coração sábio, amados. É tão triste quando você olha para Jesus, ele entrando em Jerusalém, ele para, naquele momento ali, ele olha para a descendência de Abraão, ele olha para o seu povo, ele olha para aquilo que Deus havia prometido para eles, ele olha para Jerusalém e a palavra de Deus diz que ele chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses, se tu tivesses entendimento do dia da tua visitação, mas você não conseguiu discernir nem um tempo e nem a oportunidade que é te dada. E logo depois, o nosso Senhor ele é crucificado por aquele povo pelo qual ele veio para morrer. João 1,12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não os receberam. Então, amados, eu queria deixar com você nessa noite essa pergunta: aonde você tem gasto o seu tempo? O que você tem feito com as oportunidades de Deus? A pergunta maior é: você tem sido capaz de discernir as oportunidades de Deus para você? É isso que nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar nessa noite. Eu tenho visto as oportunidades de Deus para a minha vida? Quando o Espírito Santo ministrou essa palavra do meu coração, eu chorei tanto, porque eu não sei se ele teve ali um momento de ver um milagre na minha vida, um momento de receber uma bênção, e de repente, eu não fui capaz de perceber, de discernir que era Deus ali falando comigo. E eu perdi aquele momento. Eu entrei em desespero. Senhor, deixe que isso aconteça comigo. Não deixe que isso aconteça na minha vida, na vida da minha casa, da minha família. Me dá uma nova oportunidade. Dá-me uma nova chance. Dá-me uma nova chance. Tu és o Deus da nova chance a cada dia. Deixa-me ver. Assim como as tuas misericórdias são novas a cada manhã, renova na minha vida as tuas oportunidades, para que eu não perca aquilo que tu tens para mim, para que eu não perca o teu propósito para a minha vida. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé comigo e que nós juntos pudéssemos ler aquilo que está escrito no livro de Efésios. Desde aquele momento ali, essa tem sido a minha oração, que eu faço por mim, eu faço pela Rosane, faço pela igreja, ali em Guarati. Amém. Efésios, capítulo 1. Versículos 16 e 17. Versículo 15 em diante. Paulo orando por aquela igreja. Paulo orando pela igreja de Éfeso. Ele faz essa oração.
Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que é entre vós e do vosso amor para com todos os santos, eu creio que nós como igreja assim o somos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E essa é a minha oração por vocês nessa noite, para que Deus, o nosso Pai, nos dê a mim e dê a você, o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu queria que você, ao fechasse os seus olhos, você pudesse colocar o seu coração diante de Deus nesse momento, e você pudesse pedir essas duas coisas a Ele. Eu quero te incentivar a pedir a Ele, que o Espírito Santo venha te trazer a você como jovem, a você como homem, como mulher, como marido, como esposa, a você como empregado, a você como homem de negócio, a você como um pastor, como um ministro, como um obreiro na casa de Deus. Que você colocasse o seu coração diante de Deus nesse momento e clamasse o Espírito Santo e dissesse: Espírito Santo, dai-me sabedoria, dai-me revelação, dai-me esse espírito de sabedoria, dai-me esse espírito de revelação. Tu tens me dado uma vida, tu tens me dado um tempo, há um propósito, a tua palavra diz, é vontade, é certeza que para todo o tempo do Senhor há um propósito. O Senhor tem um propósito para você, para mim, para você. O Senhor tem um propósito no nosso tempo de vida. E esse propósito, esse tempo, ele precisa receber revelação, ele precisa entender, conhecer a vontade, o propósito, as oportunidades de Deus para mim e para você. Oportunidades de reconciliar, oportunidades de crescer, oportunidades de servir, oportunidades de tocar na vida de alguém, oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar, oportunidade de dizer sim para Deus, oportunidade de dizer não para o pecado, oportunidade de crescer na fé em Cristo Jesus. Não perca as oportunidades de Deus, meu irmão, minha irmã. Não perca. Ele tem nos dado, a palavra do Senhor diz, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Eu creio que assim como as misericórdias dele são novas a cada manhã, o Senhor pode nos dar uma nova oportunidade. O Senhor pode renovar o nosso tempo. Aquilo que passou pode voltar. Aquela oportunidade que eu e você nós perdemos, Ele pode nos trazer lá adiante, mais à frente mais uma vez. Eu creio, eu tenho pedido isso a Ele. Se eu perdi uma oportunidade tua, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, volta com ela. E quando o Senhor assim o fizer, abre os meus olhos para que eu possa ver. Dai-me entendimento, dai-me sabedoria, dai-me revelação desse momento. Dai-me, Senhor. Abre os meus olhos, mostra-me aquilo que a carne não pode ver, aquilo que os olhos humanos não podem ver, porque Tu és divino, Senhor. Mostra-me, Jesus, mostra-me. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, filhos Teus, Pai. Gratos ao Senhor pelo dom da vida. Gratos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de conhecermos a Cristo Jesus. Gratos ao Senhor pela vida eterna. Mas a nossa vida foi comprada não simplesmente com ouro e prata, ela foi comprada com um precioso sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Teu Filho. E o Senhor não nos comprou simplesmente para estarmos parados, Senhor, para vivermos uma vida de mediocridade. O Senhor nos chamou a fim de conheçamos o Senhor. O Senhor nos chamou para andarmos, para conhecermos, para glorificarmos o Teu nome. E o Senhor tem nos dado, a Tua palavra assim o diz, nos ensina, que o Senhor tem nos dado oportunidades. O Senhor tem nos dado um tempo de vida e oportunidades. E nessa noite eu oro por mim mais uma vez.
E oro pela tua igreja, oro pelos meus irmãos. Senhor, dai-nos o espírito de sabedoria, dai-nos o espírito de revelação. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Dai-nos entendimento para que possamos discernir, Senhor, as coisas do Senhor, para que possamos entender o teu tempo, para que possamos discernir a tua vontade, para que recebamos revelação do teu propósito para nós, Senhor. E quando o Senhor assim nos mostrar, que a nossa atitude seja de dizer sim a Ti. Que o nosso desejo seja dizer, Senhor, eis-me aqui, seja feita na minha vida a Tua vontade. Pai, não nos deixa perder. Abre os nossos olhos, eu te peço. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Toca no nosso coração e dai-nos esse espírito, dai-nos esse coração, um coração sábio. Ajude-nos a andar com homens sábios, Senhor. Ajude-nos a buscar a sabedoria. Ajude-nos, Senhor, a submeter a sabedoria. Ajude-nos, Senhor, a correr atrás dela. Livra-nos do homem tolo, Senhor. Livra-nos das amizades tolas, Pai. Nós não queremos ser destruídos. O Senhor nos chamou para a vida e vida em abundância. E nós assim profetizamos, Senhor. Nós assim profetizamos. Vida e vida em abundância. Assim nós declaramos, Senhor, que nós somos esses homens sábios, nós somos essas mulheres sábias, nós somos esta igreja que é sábia, que é revestida de sabedoria, que é revestida do Espírito de revelação, Senhor, a fim de conhecermos as coisas profundas de Deus. Dai-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos, nós te pedimos. Ajuda-nos.